Olá! Neste vídeo vamos prosseguir o assunto de clareza na escrita usando pontuação. Mais especificamente, nós vamos abordar as aspas neste vídeo. Em um texto técnico, nós podemos usar as aspas por três motivos. O primeiro deles é destacar um termo. Por exemplo, no ano seguinte, a harpa passa a ser chamada DARPA, com a adição da palavra defesa na sigla. Veja que aqui a gente quer destacar a palavra defesa. O segundo motivo é indicar uma citação textual. O problema está no provedor. Se precisar de muitos números e ainda ele não se adaptou ao IPv6, terá dificuldade para acessar a rede no futuro, diz Demi Guettico. Então a fala dele foi encerrada entre um par de aspas. Uma aspa para abrir a fala e outra aspa para encerrar a fala dele. O terceiro e último motivo para o uso de aspas é evidenciar o título de obras, seja livros, filmes, jogos, entre outras. O primeiro volume de The Art of Computer Programming foi lançado por Knut em 1968. Então destacamos o título da famosa obra do Knut entre um par de aspas. Mas veja só, tem gente que adora usar aspas, adora sair salpicando o texto de aspas. Não faça isso. Não use aspas desnecessariamente. Meus amigos, a vida é uma grande mistura de mistérios, segredos e coincidências. Além de um mau gosto, é muito clichê ficar usando aspas para palavras que estão no seu sentido correto. Neste exemplo, vida está no sentido de vida, realmente. A palavra mistérios também está sendo empregada no seu sentido de dicionário. Segredos, a mesma coisa. No máximo, coincidências, você poderia colocar aqui entre aspas, caso você defenda a ideia de que tudo na vida é predeterminado. Vejam esse exemplo corrigido. Meus amigos, a vida é uma grande mistura de mistérios, segredos e coincidências. Não teve aspas e você transmitiu a mesma mensagem, sem poluir o texto visualmente. Outra dúvida comum entre os alunos é se devemos usar aspas curvas ou aspas retas. Vejam só, as aspas elas nasceram curvas. Por quê? Porque surgiram a partir da vírgula. Mas o que aconteceu? Com a invenção das máquinas de escrever, o mecanismo das teclas precisou ser simplificado, porque se houvesse muitas opções de tecla, ficaria complicado mecanicamente dispor todas para que imprimisse o tipo na máquina de escrever. Mesmo depois da invenção dos computadores, o que nós tínhamos? Os primeiros computadores eles tinham memória limitada. Então os códigos de representação tinham que ter poucos bits de tamanho. Nesse sentido, era importante economizar a representação de símbolos. E por isso, continuou-se utilizando aspas retas. Porém, quando os computadores passaram a ser fabricados com maior espaço de memória e, consequentemente, com maior possibilidade de combinações para representar os diversos símbolos, então voltamos a ter a possibilidade de representar as aspas curvas. Uma combinação para as aspas de abertura e outra combinação para o fechamento de aspas. Dessa forma, hoje em dia, o seu texto não pode utilizar aspas retas, a não ser que você esteja transcrevendo um trecho de código em que sejam usadas aspas. Mas se estamos falando do texto corrido, este sim não pode ter aspas retas. Deve usar as aspas curvas. Outro ponto de dúvida é com relação ao uso de pontos e aspas. Onde eu coloco o ponto, dentro ou fora delas? Depende do caso. Se a frase começar e terminar com aspas, então você deve usar o ponto dentro dela, porque o ponto faz parte da frase. Ciência da computação tem tanto a ver com o computador, como a astronomia com o telescópio. Ponto, fecha aspas. Essa frase é atribuída ao Dijkstra. Por outro lado, se a frase não começa com aspas, então o ponto tem que ser fora, ou seja, depois dessas aspas. Disse Edsger Dijkstra. Ciência da computação tem tanto a ver com o computador, como a astronomia com o telescópio. Então, aqui neste exemplo, o ponto foi para depois do fechamento de aspas. Para encerrar este vídeo, vamos falar do uso da tecla de espaço e os sinais de pontuação. Quando temos sinais de pontuação simples, como as vírgulas, o ponto, o dois pontos, interrogação, exclamação, nesses casos, não há espaço nenhum entre a palavra anterior e esses pontos. Porém, nós inserimos espaço
depois desses pontos e a palavra que vem depois, como está aí nesse exemplo. Essa estrela de várias pontas representa qualquer um desses sinais, seja vírgula ou ponto, dois pontos, etc. Não usamos espaço antes deles, mas digitamos o espaço após eles. E apenas um toque de espaço, não vamos digitar 2, 3, 4 mil espaços depois desses sinais de pontuação. Por outro lado, quando utilizamos sinais duplos, que são aqueles que têm uma abertura e um fechamento, nós vamos ter uma regra para a abertura e uma regra para o fechamento. A abertura desses sinais duplos se dá ao contrário da primeira regra. Nós inserimos o espaço antes e nenhum espaço depois. O fechamento de sinais duplos, como aspas, colchetes e parênteses, aí sim, nós fazemos igual aos sinais simples. Nenhum espaço antes do fechamento e após o fechamento, nós usamos um toque da tecla de espaço. No próximo vídeo, e para encerrar este assunto, nós abordaremos os erros comuns que os alunos de textos técnicos cometem justamente por não observar estas regrinhas básicas. Até lá!